né, que nós falamos dos gases, a gente vai falar das camadas da atmosfera. Eu falei que a atmosfera é fina, né, é uma fina camada, mas mesmo assim é uma fina camada de quilômetros e quilômetros de extensão. 5 camadas principais na atmosfera, que é troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Vamos lembrar, né, esses nomes, e mesmo que seja um monte de fera, mas a gente vai lembrar porque nós vamos associar cada uma dessas camadas a uma característica específica. Então, aqui a gente tem uma imagem que mostra essas camadas. Então, aqui está o nosso planeta, né, a superfície do planeta. A primeira camada é a troposfera. Troposfera é a camada mais superficial, é aquela que nós estamos, é aqui, né? Aqui até as nuvens é troposfera. O que tem aqui? Os gases, né? A maior concentração de gases está aqui, e é aqui que acontecem os ventos, as chuvas, as nuvens, né? A segunda camada é a estratosfera. Estratosfera, ela é conhecida por ser a camada onde está localizada a camada de ozônio, que é muito importante para reter, né, para filtrar a radiação ultravioleta do Sol. A terceira camada é a camada do meio, né, a mesosfera. É onde passam os aviões supersônicos, é onde está os balões, onde estão os balões climáticos, né, que vão fazer a previsão do tempo. E essa camada, ela já é fria, né, uma camada bem fria, tá vendo que ela é menos 100 graus. Depois dessa camada tem a termosfera, que é uma camada bem quente. Então, aqui tem uma variação de temperatura muito grande. O que acontece na termosfera? Na termosfera acontecem as auroras. E lá, a última camada da atmosfera, a exosfera, né? Aqui está até falando, a última camada, ao infinito e além. A partir daqui é o espaço, onde estão os satélites, os telescópios. Ela é composta principalmente de hidrogênio e hélio, né, que são aqueles gases que compõem as estrelas, e não tem gravidade mais. Então vamos falar de cada uma. Troposfera é a camada da atmosfera em que vivemos e respiramos. É a camada onde tem os fenômenos climáticos, né? É na troposfera que tem chuva, que tem nuvem, que tem relâmpagos, e também onde ocorre a poluição do ar. Os aviões de transporte de passageiros, eles passam aqui nessa camada, na troposfera, lá no alto da troposfera. Então, os aviões, eles passam acima das nuvens, né? Quando vocês tiverem oportunidade, né? Quando a gente puder viajar de avião, você vai perceber que o avião, ele passa acima das nuvens. Então, se você olha pela janela, você vê as nuvens, primeiro vê uma imagem igual essa aqui, que está aqui no desenho. Essa imagem é uma imagem vista de avião. E a temperatura, ela pode variar de 40 graus, né, quente, até menos 60, bem frio. Então, quanto mais sobe, mais esfria. A segunda camada, estratosfera, ela vai do fim da troposfera até 50 quilômetros mais ou menos acima do solo. É uma camada que já é mais fria, né? Toda a camada é fria, e é lá que tem a camada de ozônio. Então, a estratosfera é conhecida por ser a camada onde está localizada a camada de ozônio, que é um filtro natural que protege a gente da radiação ultravioleta do Sol. E os aviões supersônicos e os balões de medição de clima, eles estão também aqui na estratosfera. A mesosfera, a camada do meio, né, é uma camada bem fria, que pode chegar a menos 100 graus. E é uma camada em que a gente observa os meteoros. Lembra quando eu falei que, né, o que é o meteoro? Quando está lá no espaço, aquela rocha é chamada de asteroide. Quando ele entra na atmosfera, passa a ser meteoro. E aí a gente vê, né, esse rastro aqui de luz, porque ele entrou na atmosfera, aquela rocha entrou na atmosfera, entrou em contato com os gases da atmosfera, e aí o atrito faz com que ele entre em combustão, ele queima. E grande parte dele se destroça aqui mesmo na mesosfera, e a gente vê esse rastro de luz, né, que a gente costuma chamar de estrela cadente, mas na verdade são os meteoros que passam nessa camada. A maioria não consegue chegar à superfície. Quando a pedra consegue passar pela atmosfera e chegar à superfície, aí a gente fala que é um meteorito. Depois,
acima dessa camada fria, que é a mesosfera, tem a termosfera, que é uma camada quente. Ela pode atingir até 1000 graus, são altas temperaturas, mas é bem mais no alto. E é lá que se observa as auroras, que são essas luzes aqui, ó, onde a gente vê nessa imagem. Só é possível ver a aurora nos polos, né? No Polo Norte, por exemplo, lá na Islândia, em algumas regiões bem frias, é possível ver, não porque é frio, mas é porque precisa estar bem no topinho, no polo do planeta, para conseguir observar essas luzes, que é como se fosse uma interação, né, da radiação com o campo magnético da Terra, com a atmosfera, e aí gera essas luzes que a gente chama de aurora. É um movimento muito bonito, é um fenômeno natural muito bonito de luzes no céu. Né? Você imagina você aqui e olha para o céu e vê essas luzes balançando, essa coisa linda assim. E é na termosfera também que recebe e transmite as ondas de rádio. Então, e a exosfera, que é a última camada. É a camada que está antes, depois dela é o espaço sideral. É a última camada, é uma camada que os gases já diminuem bastante. Os principais gases que tem lá na exosfera são hidrogênio e hélio, que são aqueles gases mais leves. E depois, né, a partir daí, é o espaço sideral.